Olá, vamos começar mais um programa do Você em Foco. Meu nome é Selma Lankman, eu sou professora titular do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP e queria agradecer muito a produção do programa pela oportunidade de poder vir hoje conversar com vocês. O tema da nossa fala hoje, do nosso programa, é saúde mental e trabalho. Bom, quando a gente pensa em saúde mental e trabalho, a primeira ideia que vem na cabeça da gente é a palavra estresse e ansiedade no ambiente de trabalho. Na verdade, o estresse hoje é quase sinônimo, a gente entende quase como sinônimo de saúde mental ou falta de saúde mental no trabalho. E a gente começa pensando um pouquinho nisso, porque afinal de contas, a primeira palavra estresse, ela vem da fisiologia, ela traz a ideia de alguma coisa, de um movimento, ou de quando a gente tem uma sobrecarga de um músculo ou de um tendão, e que essa sobrecarga provoca uma distensão. A gente fala o estresse dos atletas, quando eles têm algum problema muscular relacionado ao uso muito intensivo daquela musculatura, daquela articulação. E esse conceito foi trazido, então, para pensar a saúde mental, como sinônimo de saúde mental, numa ideia de acúmulo, né? Numa ideia de que a gente tem um acúmulo de problemas, ou um acúmulo de tensões, ou um acúmulo de cansaço, que uma hora a gente está estressado por acúmulo. Né? E a gente, né, ou eu não gosto muito dessa ideia, ou a gente gosta de pensar nessa ideia, porque eu acho que a questão não é só da quantidade de coisas que a gente faz, mas também da qualidade das coisas que a gente faz. Quer dizer, esse cansaço, esse acúmulo, ou aquilo que promove a saúde mental ou a falta dela, está relacionado não só à quantidade de coisas que a gente faz, mas à qualidade das coisas que a gente faz e o como a gente faz, de que jeito que a gente faz, como que a gente consegue desenvolver o trabalho da gente, que é um pouco o que eu vou falar hoje, que eu vou procurar desenvolver hoje com vocês. Então, a primeira ideia assim, que eu queria que a gente pensasse, quando a gente trabalha muito assim, a gente pensa muito que o trabalho se encerra quando a gente sai dele, a gente escuta muito falar, a pessoa trouxe problemas de fora do trabalho para a situação de trabalho, ou ele está estressado com assuntos pessoais e traz para o trabalho, ou ao contrário, ele levou questões do trabalho para fora do trabalho. A gente pensa sempre que o trabalho, e o fora do trabalho na vida da gente, ele é um contínuo. Quer dizer, se eu tenho um trabalho que me enriquece, que me faz ficar pensante, que me estimula a minha inteligência, que estimula a minha criatividade, que me alimenta, eu levo isso para fora do meu trabalho. Se eu tenho um trabalho que me gera angústia, que me gera tensão, que me gera situações de ansiedade, eu também levarei isso para fora do meu ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente pensa é sempre que o trabalho e o fora do trabalho é um contínuo. Ninguém consegue ter um dia de trabalho ruim, bater o ponto ou ir embora do trabalho, então sair está tudo bem. Da mesma forma, quem está com problemas em casa, quem está vivendo situações difíceis por qualquer razão, quando chega do trabalho não tem como deixar os problemas pessoais lá fora para vir trabalhar, porque essas coisas a gente é um só. Tá? Então, a primeira ideia, assim, o primeiro conceito que a gente queria falar é que o que acontece no trabalho se reflete na vida privada e o que acontece na vida privada se reflete no trabalho. O ser humano não se divide dessa forma, né? A outra questão é que essa satisfação no trabalho e essa qualidade do trabalho e aquilo que promove a saúde mental da gente está relacionado diretamente ao prazer que a gente pode ter no trabalho. Claro que o trabalho é sempre um desafio, e enquanto desafio ele promove necessariamente situações de sofrimento, que são aquelas situações que eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, às vezes elas tocam na minha experiência, na minha falta de experiência de lidar com aquela nova situação, e isso gera em mim situações de desafio, de sofrimento. A questão não é essa, porque essa está presente nos todos os desafios que a gente tem ao longo da vida. A questão é que saídas que eu tenho para essa situação. Porque se eu consigo encontrar meios no meu trabalho para vencer esses desafios, para poder superar essas dificuldades, esses desafios ou esses
esse sofrimento será para mim um espaço de crescimento, de desenvolvimento psíquico, de possibilidade de transformação desse sofrimento em prazer. Agora, se eu tenho no meu trabalho situações que não me permitem essa passagem dessas relações de sofrimento para relações de prazer, a gente tem o que nós denominamos de sofrimento patogênico. Então, o sofrimento no trabalho, o sofrimento na vida faz parte do viver e do trabalhar. A questão é que possibilidades que o exercício do meu trabalho me dá de transformação dessas situações de sofrimento em prazer ou em sofrimento patogênico. Bom, então, outra coisa assim, quando a gente pensa em saúde mental e trabalho, a gente está muito acostumado a pensar em atividades que promovam a saúde, ginástica laboral, atividades de recreação no trabalho, atividades de lazer para o trabalhador. E a gente, quando eu falo, é sempre da escola que eu represento, né, que chama-se Psicodinâmica do Trabalho. A gente que trabalha nessa escola, a gente acredita que não há possibilidade de promoção do trabalhador que não leve em conta o próprio trabalho que ele realiza. Então, se a gente quer melhorar a vida do trabalhador, a gente tem que melhorar ou pensar no conteúdo, no trabalho que ele faz. Não dá para pensar em programas externos ao trabalho que alimentem ou que promovam o trabalhador um pouquinho antes, um pouquinho depois do trabalho, se não levar em conta também o conteúdo ou a situação do trabalho em si. Então, essas atividades de melhoria de qualidade de vida são legais? São. São boas, são importantes? São, mas não são suficientes, né? Se a gente não pensar nas mudanças de conteúdo, na organização e nas condições de trabalho. Então, o que é trabalhar com qualidade? Né? A primeira questão é essa: o que é trabalhar com qualidade? Né? Trabalhar com qualidade é o trabalhador ter meios no cotidiano do seu trabalho para fazer o seu trabalho bem feito. A gente chama de trabalho decente, né? Que parece evidente, mas a gente sabe que não é. E a gente que trabalha, que vocês que trabalham na prefeitura ou em órgãos públicos ligados ao atendimento de pessoas, sabem que às vezes a gente não tem os recursos que a gente entende que tem que ter, que a gente sabe que necessita ter para fazer um trabalho de qualidade. E o que significa? Que consequências tem para o trabalhador ser obrigado a cotidianamente prestar um trabalho que para ele pode não ser de qualidade, pode ser um trabalho ruim, pela falta de recursos para fazer um trabalho decente. Quer dizer, que implicações tem para alguém ser cotidianamente obrigado a trabalhar aquém daquilo que ele entende que seria necessário para fazer um trabalho decente? A outra questão é que implicações isso tem, porque o trabalhador público, ele é representante da instituição pública diante do seu usuário. E quando o usuário chega para receber um serviço e ele não encontra aquilo que ele esperava, né, ele não vai pensar nas condições, nos meios, ele vai pensar que aquele trabalhador, aquele funcionário público que para o usuário é acomodado, está ali, não quer trabalhar, ele não faz seu trabalho de boa vontade, mas que ele vai responsabilizar aquele trabalhador que está ali na frente dele, naquele momento, pela inoperância de um sistema que vai para muito além daquele trabalhador. Que aquele trabalhador não pode ser responsabilizado porque não dependia dele, dependia dos recursos que ele tinha para poder fazer o seu trabalho com qualidade. Só que essas falhas na instituição ou na organização que geram para o trabalhador consequências no seu desempenho do trabalho, geram para ele situações de conflito, porque é ele que é o anteparo entre o cliente, o usuário e a instituição. Então, vai gerar situações de conflito, gerações de agressão e até mesmo situações de violência dirigidas, em última instância, à instituição, mas que acabam sendo voltadas para o próprio trabalhador. Para vocês terem uma ideia, segundo dados da OIT, os trabalhadores da saúde de órgãos públicos estão entre aqueles trabalhadores mais expostos a situações de violência no trabalho. E a situação de violência no trabalho nessas definições inclui conflito e agressão, embora não seja a mesma coisa. Bom, então
Então, quando a gente pensa em tudo isso que eu estou falando, tem algumas questões que são muito evidentes, né? Por exemplo, condições de trabalho, para realizar um bom trabalho e que geram satisfação para nós, trabalhadores. Então, um equipamento que funciona, um equipamento que funciona bem, um computador, se eu preciso de um computador que ele funcione, se eu preciso de recursos para fazer um atendimento em saúde que eles estejam lá, que eu tenha um mobiliário confortável, que eu trabalhe em um ambiente confortável, um número de trabalhadores suficiente para dar conta daquele trabalho que tem que ser desenvolvido. Enfim, que eu tenha opção, que eu tenha como encaminhar o meu paciente para um serviço seguinte, que ele chegue de um outro serviço bem encaminhado, que chegue o paciente certo no lugar certo, ou que eu possa encaminhar ele para um outro nível de atenção seguinte quando necessário, ou se eu precisar de um recurso complementar, um exame, alguma coisa, eu tenho a quem recorrer. Então, isso são condições de trabalho para realizar um trabalho bem feito. Pode parecer que seria assim, bom, mas isso é evidente. A gente sabe que não funciona assim, que muitas vezes, ou que na maior parte das vezes, o trabalhador não tem o conjunto, às vezes ele tem umas e não tem outras, mas ele não tem o conjunto de condições de trabalho que ele precisa para fazer o seu trabalho do jeito que ele entende que tem que ser para ser um trabalho decente. Mas a gente tem aspectos menos visíveis, né? Aqueles que a gente não pensa muito neles, mas que também interferem. Por exemplo, as questões da organização do trabalho. Né? Como esse trabalho é organizado, quando eu disse, por exemplo, da onde o paciente vem para onde o paciente vai, dentro do meu próprio serviço, como esse trabalho está organizado, as relações hierárquicas, quem são as chefias, né? Como é que essas chefias tratam ou lidam com as situações do trabalho, com os conflitos, porque o chefe também nem sempre é o vilão, às vezes ele é aquele que está no meio entre um chefe maior e um subordinado, e ele tem que fazer um meio de campo para qual ele às vezes também não tem recursos nem condição, mas então essa hierarquia tem que ser pensada de um jeito maior, mas ela existe, ela interfere no trabalho de cada um. A autonomia que a gente tem para fazer o trabalho da gente, a gente faz o trabalho da forma que a gente acha que a gente acredita que deveria fazer, ou a gente é obrigado a fazer de um certo modo, porque me disseram que tem que ser assim, naquele tempo, daquele jeito, e eu chegaria ao mesmo resultado se eu pudesse realizar do meu jeito, né? Então, a gente tem autonomia para realizar o trabalho do jeito que a gente acha que tem que ser. A outra questão é a organização do tempo, né? Quanto tempo eu tenho para cada tarefa ou para cada atividade que eu tenho que realizar no meu trabalho? Esse tempo é suficiente ou eu vivo sobre constrangimento de tempo o tempo todo? Eu tenho sempre que estar fazendo mais atividades do que o meu tempo me permite. Ou eu tenho uma fila de pacientes para atender me esperando e não consigo atender os pacientes no tempo que eu entendo que eles necessitam para ser atendidos, ou no tempo que eu preciso para atendê-los. Porque esse tempo pode ser que para um seja 10 minutos, pode ser que para outro seja 20 minutos. Os trabalhadores não são iguais, os trabalhadores têm jeitos, têm ritmos, têm formas de trabalhar, um é mais detalhista, o outro é menos. Isso não quer dizer que ao final se cheguem a resultados melhores ou piores, quer dizer que as pessoas têm formas de trabalhar diferentes, então elas precisam muitas vezes de tempos diferentes. Bom, a gente já falou um pouquinho do modo de fazer, mas, então, que tem a ver com autonomia. Então, será que o meu modo de fazer, que o jeito que eu entendo que é o melhor modo de fazer é aquele que a instituição permite que eu faça? A outra questão, que é famosa quando a gente pensa no estresse, e eu aqui estou chamando de saúde mental e trabalho, é muitas atividades concomitantes. Então, não é só a quantidade de atividades, mas você ser interrompido várias vezes numa atividade, por outras atividades. Você ter uma variabilidade de atividades muito diferentes. Então, você está fazendo uma coisa, você tem que interromper para fazer outra, você volta para fazer outra, aí você toma a primeira. Você não consegue concluir nenhuma atividade a contento, tendo que estar pulando de uma coisa para outra o tempo todo. Que isso traz para nós trabalhadores? O que isso implica para nós, na nossa saúde mental, e aí que a gente costuma chamar de estresse no trabalho, né? Bom, ainda falando um pouco dessas atividades menos visíveis, um outro ponto que eu queria chamar a atenção é, por exemplo, a descontinuidade de projetos em curso, que é uma coisa assim que a gente que trabalha em serviço público, né? Embora eu pessoalmente esteja menos sujeita a isso,
acontece o tempo todo. Você está desenvolvendo um trabalho que está ali planejado, foi dito para você fazer, você está entusiasmado com o projeto, você está achando aquilo importante, você foi convencido pela instituição que aquele projeto é importante, muda a administração, muda a chefia, aquele projeto já não tem mais nada a ver, te manda fazer um outro projeto, você é obrigado a começar algum trabalho que você começou, que você não tinha concluído, ou que você não teve tempo de avaliar o resultado dele, que você não teve tempo de implantá-lo na sua forma completa. O que isso traz para a gente como consequência? Ainda nessa linha, então, respeito às diferenças, diferentes aptidões, nós não somos todos iguais. Então, isso tudo são elementos que têm que ser considerados na relação de trabalho e são aspectos menos visíveis, eles não são tão evidentes quanto uma boa cadeira, um bom computador, um bom equipamento, mas eles interferem no nosso fazer. A gente chama de trabalhar. Né? Trabalhar entendido sempre como uma relação indissociável entre trabalhador e trabalho. Então, a gente fala, interfere no nosso trabalhar. É a palavra que a gente costuma usar. Bom, uma outra questão que é muito importante para o trabalhador, principalmente para o trabalhador do serviço público, é a questão do envelhecimento no trabalho. Né? Porque são trabalhadores, pelas próprias características do serviço público, são trabalhadores que ficam no serviço muito tempo. Eles vão, em geral, se aposentar, vão fazer a sua carreira, um percurso muito longo na carreira até a aposentadoria. Diferente de alguns outros serviços onde há uma rotatividade de mão de obra. Então, em serviços como a prefeitura, por exemplo, esses trabalhadores tendem a ficar no trabalho muitos anos. E, naturalmente, eles envelhecem, porque as pessoas naturalmente envelhecem. E o trabalho, ele é planejado, ele é pensado para indivíduos iguais, se bobear, que tem o mesmo tamanho, a mesma estatura, o mesmo, né, mas que tem fases da vida semelhantes, estão passando pelas mesmas fases da vida ao mesmo tempo. Né? Então, ele em geral, é pensado para o indivíduo jovem, e não se pensa que esse indivíduo, sim, ele começou a trabalhar jovem, mas que ao longo da vida ele vai modificando as suas habilidades. Ele vai perdendo algumas e vai ganhando outras. Né? Então, se ele vai ganhando experiência, ele vai perdendo visão, ele vai perdendo audição, ele vai perdendo até uma certa rapidez mental. O que não quer dizer que essa perda seja limitante para o trabalho. Né? Mas ela é se eu penso que o trabalho é organizado sempre igual para pessoas iguais. E no respeito que as pessoas também envelhecem no trabalho. Uma outra coisa é que o próprio trabalho, ele provoca um certo tipo de desgaste. Então, o trabalhador da saúde, ele vai ter um tipo de desgaste próprio do trabalho na saúde. Então, depois de 10 anos, 20 anos trabalhando com o paciente ou naquele tipo de instituição de saúde, ele vai ter um tipo de desgaste específico, que vem daquela rotina de trabalho. Se ele tem oportunidade de promoção, de mudança de cargos, de mudança para outras, de um certo trânsito que tenha mais a ver com a fase de vida em que ele está, ele pode transformar e pode aproveitar esse momento que ele está vivendo a favor dele. Caso isso não seja possível, você vai ter uma situação de trabalho incompatível com o momento de vida que o trabalhador está vivendo. Então, o trabalho é feito para as pessoas, né? Ele não é feito para as instituições. E ele tem que promover a vida das pessoas, e não o inverso disso. Então, entendendo que o envelhecimento ele decorre de perdas naturais decorrentes da idade e que o trabalho tem que ser repensado. Né? A gente sempre pensa que não são os indivíduos que se adaptam ao trabalho, é o trabalho que tem que caber na vida das diferentes pessoas. Né? O trabalho que se adapta ao homem não é o homem que se adapta ao trabalho. Essa é uma máxima da ergonomia, mas a gente também defende ela. Bom, a outra questão que também é uma questão totalmente invisível, mas que para nós, psicodinamistas do trabalho, é uma questão essencial, é o uso da inteligência no trabalho. O que é? O quanto eu posso? O trabalhador sempre tem um saber fazer. Ninguém sabe mais do seu trabalho do que o trabalhador que está ali na linha de frente executando o seu trabalho. E ao longo do tempo ele acumula uma experiência, ele tem contribuições a dar.
ele desenvolve a sua inteligência no trabalho. Ao buscar soluções a cada problema que ele encontra, ele vai desenvolvendo experiência, mas também uma inteligência no trabalho. Se ele tem oportunidade de usar essa inteligência, de contribuir com a sua inteligência para fazer o trabalho avançar, para promover mudanças no trabalho, para poder agregar coisas ao trabalho, isso vai promover um tipo de realização para ele. Se ele não tem essa oportunidade, ele continua sendo obrigado a realizar um trabalho que ele já sabe pela sua experiência e pela sua inteligência no trabalho que não vai dar certo ou que não é a melhor forma de fazer. E ele não tem com quem falar, ele não tem como partilhar essa sua experiência com a gestão, com os outros níveis hierárquicos, isso provoca um impacto na saúde mental desses trabalhadores e pode até provocar o estresse que a gente já discutiu. Como é que a gente pensa esse termo. Um outro aspecto muito importante é a questão dos coletivos de trabalho, das equipes e da cooperação. Muitos estudos que a gente tem na nossa área demonstram que esses coletivos e essa possibilidade de cooperação é o grande espaço de solução de problemas. É o espaço que a gente tem, primeiro, para se estruturar psiquicamente. Quando eu tenho uma situação difícil no meu trabalho e eu tenho com quem dividir, eu tenho com quem compartilhar, eu posso recorrer a um amigo, eu posso recorrer a um colega de trabalho para partilhar essa situação, isso promove em mim meios de poder lidar com aquela situação, sei lá, um paciente terminal, um paciente adoecido, um paciente que está passando por uma situação difícil, se eu posso simplesmente partilhar com alguém essa situação e cooperar também. Olha, um dia eu não estou tão bem, o meu colega me ajuda, no outro dia eu ajudo o meu colega. Isso são situações que promovem, primeiro, um ambiente de trabalho mais legal para todo mundo. E a gente sabe que a saúde mental tem a ver com um ambiente de trabalho legal para todo mundo. E depois, a possibilidade da gente lidar com situações adversas e muitas vezes inerentes do trabalho que a gente faz. No caso de quem trabalha na saúde, sabe que tem situações que fazem parte de quem trabalha na saúde. Mas a gente precisa dos nossos pares para poder suportar essas situações com ganho para a nossa saúde mental e não com perda. E o que acontece, né? O que acontece hoje? Que essas novas formas de avaliação do trabalho estão deteriorando esses coletivos de trabalho, esses processos de cooperação. Né? Então, primeiro, a avaliação individual por produção. Se ela é individual, se ela é por produção, ela já destruiu no seu conceito a ideia de equipe. Né? Então, como é que ela transforma os trabalhadores em competidores uns com os outros e não em colaboradores. A outra coisa, que são processos de avaliação que muitas vezes são trazidos de um nível de atenção para outro nível de atenção, de um serviço para outro, e que são incompatíveis com a natureza daquele trabalho. Então, você traz um modelo de avaliação da área hospitalar para atenção primária, você traz o modelo do centro de saúde, da unidade básica de saúde para um serviço de saúde mental, para um CAPS, ou agora para o NASF. Você traz um modelo de avaliação de um serviço para outro serviço que muitas vezes não diz respeito à natureza daquele serviço. Então, o trabalhador fica numa encruzilhada, porque aquilo que ele faz não cabe no sistema de avaliação. Então, ele tem um trabalho que não é computabilizado, ele não tem como registrar esse trabalho nenhum. Então, para a instituição, esse trabalho não existiu e não aconteceu. Né? Então, ele acaba sendo cobrado por uma produtividade que ele não tem como fazer e aquilo que ele faz não aparece em produtividade nenhuma. A outra coisa é que esses processos de avaliação muitas vezes não consideram os meios necessários para que aquele trabalho seja realizado. Então, você transmite uma avaliação para o trabalhador que ele não tem como realizar, porque os meios que lhe são oferecidos não permitem isso. Uma outra coisa que eu tenho observado nas minhas últimas pesquisas é que, às vezes, você tem serviços que têm que trabalhar em parceria com formas de organização do trabalho incompatíveis um com o outro, o que impede a parceria. Então, um serviço depende do outro para trabalhar, só que um trabalha de um jeito, o outro trabalha do outro, e aqueles trabalhadores têm que fazer uma química de coisas que não se misturam. Né? Bom, e isso, então, é mais um fator que começa a destruir, a desmontar
os coletivos de trabalho. Então, é isso que eu queria ter trazido para vocês e mostrar que a questão da saúde mental no trabalho, do estresse no trabalho, é uma questão mais complexa, uma questão que envolve aí um conjunto de fatores e, principalmente, o que eu procurei mostrar para vocês é que a saúde mental vai para muito mais, ela vai muito além do que a doença mental no trabalho ou o estresse no trabalho. A gente tem aí um conjunto de situações que vão favorecer ou não a nossa saúde mental. Então, agora nós vamos partir para a fase de responder as perguntas aqui da plateia. Então, eu vou começar pela pergunta da Luzia Machado, que é da Coordenação de Gestão de Pessoas, e que ela faz a seguinte pergunta, né? Os espaços de trabalho são também espaços de encontro. Que ferramentas podem ser utilizadas pelos gestores para potencializá-los? O trabalho de um serviço como o da prefeitura, ele tem uma característica que a gente não escolhe os nossos pares, né? A gente trabalha, às vezes, com pessoas que a gente tem empatia e com pessoas com quem a gente não tem empatia e a gente não tem muita ingerência sobre isso. Então, trabalhar em serviço público é um exercício de tolerância com as diferenças. Mas os psicoanalistas do trabalho, defendem a centralidade do trabalho. Então, se o trabalho promove espaços de encontro e promove situações, como eu estava dizendo um pouco antes, de cooperação, também são espaços de convivência. Quer dizer, se você cria nas próprias situações de trabalho espaços de interação, essas situações de interação, elas se transpõem, elas continuam fora do trabalho. Agora, não dá para você ter um trabalho que o trabalho em si não é cooperativo e, na hora do intervalo ou na hora do almoço, vamos todos se integrar, né? Isso acaba sendo muito artificial. Então, se um gestor me perguntar isso, eu diria, olha, como a gente pode pensar formas de organizar o trabalho para que o trabalho seja mais interativo, seja mais integrador, porque certamente ele promoverá um ambiente de trabalho mais interativo nas horas de pausa, ou de repouso, ou depois do trabalho, tá? Bom, a outra pergunta é da Sandra Regina Luiz, que é da Coordenação de Gestão de Pessoas, que faz a seguinte pergunta. Embora você coloque que a questão da saúde mental é bastante complexa, envolve vários fatores, que dica você daria aos trabalhadores de saúde para lidar com o estresse e ansiedade no dia de trabalho? Olha, eu não tenho a fórmula mágica, que se eu tivesse, eu daria ela em primeiro lugar para mim mesma. Mas eu acho que, da nossa experiência, né, o que melhor pode fortalecer as pessoas para, se não resolver as questões de estresse, pelo menos poder lidar melhor com elas, é a cooperação. Poder encontrar nos seus pares, né, pessoas que dão suporte, que deem apoio, poder ter, né, no próprio trabalho pessoas de referência para aqueles momentos difíceis, ter com quem contar. Né, eu acho que tem até um exemplo famoso de uma pesquisa de uma colega que trabalhava num hospital, que num certo momento o hospital suspendeu o espaço do cafezinho, né? E isso aumentou muito a incidência de afastamentos no trabalho. Porque não era só o espaço onde a pessoa ia lá tomar o café. Era o espaço de encontro, era o espaço de troca das dificuldades. Era um espaço onde as pessoas podiam dividir as dificuldades pelas quais estavam passando e criar estratégias defensivas, como a gente gosta de dizer, para lidar com aquelas dificuldades. Então, eu defendo, embora eu saiba que seja difícil, os espaços cooperativos. Então, para finalizar, tem a pergunta da Regi Lamar, que é da gestão de pessoas da Coordenadoria de Saúde Sudeste. Então, ela me pergunta pessoas que promovem ações de qualidade de vida no trabalho, mas também são geradoras de conflitos, como lidar com isso? Então, primeiro que pessoas são pessoas, né? Então, a pessoa, ela pensar que existe segredos, né, para lidar com a natureza humana não é tão simples assim. E como eu destaquei agora há pouco, a natureza do trabalho, por exemplo, da prefeitura, ele agrega pessoas muitas vezes muito diferentes que necessitam dividir e trabalhar juntas. Mas também uma coisa que vale a pena a gente pensar é o que está antes e o que está depois nessa cadeia organizacional. Porque às vezes aquela pessoa está gerando conflito porque ela mesma está sendo submetida a conflito, seja pela sua chefia ou
para os seus pares ou para os seus subalternos. Então, às vezes, aquele conflito está sendo gerado pela pessoa, mas ele advém de uma relação maior ou mais complexa do que a gente está imaginando. Então, é procurar tentar entender a situação na sua complexidade, tá? Bom, com isso eu encerro a minha participação. Eu queria de novo agradecer a oportunidade e até uma próxima.